Olá, você seja muito bem-vindo à nova edição do The Source TV, um espaço da Red Hat para discutir a tecnologia de um jeito diferente. Eu sou Vinícius Perro e, junto com a Red Hat, o nosso time de convidados, vamos debater sobre os principais tecnologias e tendências que vêm impactando o dia a dia das empresas, das organizações e da sociedade como um todo. Nesse episódio, a gente vai falar sobre a virtualização e a sua importância. Você vai conhecer o Red Hat OpenShift Virtualization, uma alternativa moderna e nativa em nuvem, a infraestrutura de virtualização tradicional que oferece capacidade de hospedar todas as cargas de trabalhos virtuais juntamente com várias outras cargas de trabalhos, como containers, data center, e como isso tudo permite uma modernização do seu ambiente e gerenciamento de infraestrutura. E para isso, eu tenho aqui dois convidados para esse grande bate-papo. O primeiro é o Wagner Farias. Wagner, seja muito bem-vindo aqui ao de Sócio TV. Opa, obrigado, Vinícius. Satisfação estar aqui. Legal. E, obviamente, para se juntar ao nosso bate-papo aqui, o Felipe Caló, também é arquiteto de soluções da Red Hat. Felipe, seja muito bem-vindo aqui ao de Sócio TV. Obrigado, Vinícius. É um prazer estar aqui. Maravilha. Bem, para quem está vendo e acompanhando a gente, são dois arquitetos para falar sobre virtualização. De certa forma, o tema de virtualização não é uma tecnologia necessariamente tão nova, né? Existem outras no mercado super novas, mas a tecnologia de virtualização é o que eu digo que proporcionou ao surgimento da própria computação em nuvem em várias outras tecnologias que por ela foram surgindo, né? E eu queria começar o meu bate-papo aqui falando justamente dessa contextualização da tecnologia de virtualização. E eu vou pedir aqui o Wagner para fazer essas honras aqui. Wagner, explica aqui um pouquinho para a gente qual é o contexto dessa virtualização e por que, obviamente, ela é tão importante nos dias de hoje. Primeiramente, porque a gente for voltar lá para os idos dos anos 2000, né, era muito comum a gente ter, vamos supor que uma empresa tem três serviços, né? O servidor web, um de e-mail e um de aplicação. O que que ela tinha que fazer com isso? Ela tinha três servidores e 30% dos recursos desses servidores eram utilizados, né? Um percentual que não chegava próximo do limite, né? E E é isso, cada aplicação que chegava era mais um servidor físico, né? Mais algo que tinha que ocupar espaço no rack, consumir energia, etc. E não consumia todos os recursos do equipamento. E a virtualização, ela acabou trazendo dois grandes benefícios, entre vários outros, né? Começando com uma melhoria na eficiência de custos e na eficiência operacional. Como que foi feito isso? Do ponto de vista de custos, a consolidação de servidores foi uma das primeiras coisas que acabou acontecendo com a virtualização, que é aqueles três servidores que eu falei, que consumiam 30%, né, do equipamento, a gente pôde, através da virtualização, pegar e colocar mais de um serviço dentro de um mesmo servidor físico, né, através justamente da tecnologia de virtualização que emula como se fosse um hardware físico, né, cria uma máquina virtual em cima de uma única máquina física. Então, em vez de usar 30% da máquina, eu posso passar a usar 60%, né? Um pouco mais, depende aí de vários aspectos, mas eu consigo consolidar e ter uma eficiência de custos com relação a isso, se eu estiver comparando com o ambiente físico. Do ponto de vista da eficiência operacional, isso trouxe vários benefícios, porque se eu tenho, por exemplo, nas empresas tinham que atualizar a versão do sistema operacional que estava rodando a aplicação. Se esse processo desse errado, era muito difícil você reverter, né? Voltar para o estado em que aquilo tudo funcionava. Com a virtualização e tecnologias associadas a isso, como o que a gente chama de snapshot, né? Que é tirar uma fotografia daquele estado da máquina, se por acaso o processo de atualização desse problema, eu podia simplesmente voltar ao estado conhecido anterior. Outro processo, até mesmo para atualização, em vez de eu atualizar aquele sistema que eu sei que está funcionando, eu crio uma outra máquina virtual com o mesmo sistema na versão nova, testo que está tudo funcionando, e aí sim depois eu desligo aquela máquina original. Com o servidor físico é economicamente inviável você fazer isso. Com máquinas virtuais acaba sendo economicamente viável você executar esse tipo de operação. Então é por isso, né, com a possibilidade de consolidar e com isso reduzir custos e a possibilidade de melhorar a eficiência operacional é que a virtualização acabou se consolidando no mercado nesses últimos 20 anos. Cara, interessante. E eu queria até ouvir do Felipe aqui também nesse contexto, Wagner. É, obviamente, a gente tem
uma série de camadas para administrar ainda na virtualização, né? Você ainda tem o hardware, você tem lá o virtualizador, você tem seus sistemas operacionais. Óbvio, foi uma grande, na fala do Wagner está bem claro que traz uma eficiência operacional bacana, mas na evolução disso tem o tal do container, né? Que entra para criar uma abstração ainda maior e ganhar mais flexibilidade. Felipe, queria que você pudesse explicar aqui um pouquinho para a gente nesse contexto de containers, né? Como é que ele entra justamente nessa grande onda de virtualização e benefício também da solução? Bom, Vinícius, se a gente for considerar exatamente essa resposta que o Wagner deu, brilhante do contexto de virtualização, o container ele veio para agregar ainda mais eficiência e mais condensação dentro dos nossos servidores, né? Então, imagina que você tem um isolamento de uma aplicação, um isolamento de um processo dentro do sistema operacional que garante que aquela aplicação consiga rodar sem dependência propriamente do sistema operacional. E aí, com isso, você consegue escalar inúmeras aplicações dentro de um mesmo servidor, seja ele virtual, seja ele físico. E aí você consegue ter uma agilidade, uma eficiência operacional, redução de custo e, principalmente, segurança por conta exatamente desse isolamento. O grande advento da parte de containerização vem de simplificar o processo de colocar uma aplicação no ar. Então, essa que é uma grande facilidade. E aí, com o uso da virtualização, deixa o processo extremamente reduzido, né? Com eficiência, com redução de custo, eficiência tecnológica, eficiência energética, eficiência operacional, enfim, várias eficiências ali para o negócio. E aí deixa as empresas focando onde elas precisam realmente focar, que é no negócio. Curioso, Felipe, porque você fala de condensar serviços, né? Eu estou eliminando camada, eu tenho ali, na eliminação de uma camada do sistema operacional, entregando o mínimo necessário para aquela aplicação Exato. funcionar, aquele sentimento de, opa, então cabe mais uma, mais duas, mais três, mais N aplicações. Isso até ganha maior escala e também faz melhor uso daquele equipamento que foi lá adquirido que sustenta toda aquela camada virtualizada. Então faz sentido você utilizar uma técnica combinada de containers para potencializar o uso desse equipamento. É isso também? Com certeza. Eu acho que uma coisa a gente não pode descartar a outra, né? A eficiência ela sempre vem exatamente do mundo dos servidores físicos com virtualização e mais os containers. A gente nunca vai deixar de ter esses três pilares, né? E uma das coisas que a gente vê no mercado é que essa parte de virtualização ela é tão consolidada que é difícil de você falar, eu não vou virtualizar nada. Hoje, todas as clouds a gente trata com virtualização ali por baixo dos panos, né? Então, é uma coisa muito interessante. Agora é curioso, né? Se eu tinha, vamos lá, 100 servidores físicos e eu olhava para cada servidor um item ali, era de certa forma fácil reconhecer, pelo menos aos olhos. Eu tenho uma máquina ou duas que ali esteja centenas de milhares de itens virtualizados, também tem que ter essa preocupação nesse gerenciamento. Então, não é só porque eu posso criar mais que eu vou criar de qualquer jeito. Não é bem assim, né? Não. Você precisa ter uma grande orquestração para isso. E aí, esse é que é o grande desafio das empresas. Qual o melhor orquestrador que a gente pode operacionalizar dentro de uma arquitetura de containers e de virtualização? Essa é uma grande questão hoje no mercado, para você tentar unificar esses dois universos e essa gestão. Porque antes a gente tinha muito aquele tato de que um servidor físico, ou até mesmo uma máquina virtual que eram poucas unidades, né? A gente tratava muito como pet, né? Então aquela máquina tinha um nomezinho bonitinho, mas hoje você não tem. Hoje você tem que tratar aquilo lá como mais um recurso que está sendo consumido. Então, você precisa ter uma eficiência de orquestração. Bem, vou fazer um pequeno parênteses aqui para quem está acompanhando. Há um tempo atrás a gente nominava alguns servidores com ou nome de planeta ou nome de personagens, mas isso é para Exato. outro episódio. Mas é bem curioso, porque, óbvio, a gente vê com a virtualização, vê, obviamente, a migração para computação em nuvem é algo que está largamente implantado nas organizações, faz parte da sua estratégia,
Mas eu queria saber de ti, Wagner. Tem uma colinha que eu fiz aqui do próprio Gartner, que tem uma pesquisa que ele aponta muito, que por mais que ainda tenha essa migração para nuvem e essa adoção bastante forte de nuvem com container, que nuvem já permite isso também com container, mas existe ainda uma carga de trabalho em torno de 70% de arquitetura x86, né, em data center local, utilizada ainda, baseada fisicamente na estrutura de virtualização on-premise, vamos dizer assim, né? E que tem uma projeção até 2027 que essa carga permaneça nesse índice, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas eu queria saber de ti, Wagner, como é que isso se desdobra, obviamente, no contexto de virtualização e de container para as organizações e suas estratégias? A gente vai continuar tendo as máquinas virtuais, né? De acordo com esse estudo do Gartner, até 2027, até 70%, né, de máquinas virtuais. Significa que tem outros 30% que é alguma outra coisa, né? Muito disso vai ser nos seus próprios containers, né? Porque o que a gente percebe, conversando com várias empresas, é que muita coisa do novo está sendo desenvolvida em containers, mas vou chamar assim, o legado, né, o que já existe, vai continuar existindo em máquinas virtuais, até que faça sentido, se fizer sentido, mover, né, ou migrar algumas dessas aplicações para containers. Então, como os containers e as máquinas virtuais vão continuar convivendo, é muito interessante que exista uma plataforma única de aplicações que permita justamente você gerenciar containers, que é o novo, e máquinas virtuais, né, que é o legado. Porque, de novo, uma única plataforma para gerenciar as duas coisas vai acabar trazendo a eficiência operacional, que é muito importante, né? Porque não basta você começar algo, né? Mas tudo que é iniciado dentro de uma empresa, toda nova aplicação, ela tem um ciclo de vida que muitas vezes é muito longo, né? E e é importante você ter como gerenciar todo esse ciclo de vida e, se for possível, para a plataforma, se você tiver uma plataforma operacional única para as duas coisas, fica muito mais simples, né? E mais simples geralmente significa menor custo, né? Mas um E aí, desafio, às vezes, a simplicidade mora a complexidade também, né? exato, exato. Né? E aí, então, que plataforma a gente poderia trazer, né? É justamente o OpenShift, né? O OpenShift é uma plataforma de aplicações que permite que as empresas desenvolvam, implementem e operem aplicações, né? Tanto em containers como em máquinas virtuais. O OpenShift ele tem uma série de funcionalidades, né? De capacidades. Uma delas é justamente o que a gente chama de OpenShift Virtualization, que é a capacidade, né, a funcionalidade que entrega a possibilidade de você rodar máquinas virtuais nesta mesma plataforma, que comumente se utiliza para executar containers. O Wagner fez uma provocação aqui, né, Felipe? Tem, beleza, Red Hat OpenShift, Virtualization, bacana, ajuda pra caramba. Mas, primeiro, será que realmente faz benefício para as empresas? E é super comum a gente ter a sensação de que, será que essa solução é só para grandes empresas que têm milhares de servidores? O mercado é composto por diversos tamanhos de empresas. Existem empresas que faturam muito, mas têm uma TI bastante enxuta, e às vezes o inverso também. Tem empresas que faturam bastante, mas também tem uma TI bastante expressiva, robusta. Explica aqui para a gente então, Felipe, como é que a gente posiciona o Red Hat OpenShift Virtualization? É para todo mundo, não é? Dá um norte aqui para a gente. Bom, como o Wagner mesmo colocou, né? O OpenShift ele é uma plataforma de aplicações, né? Então, eu acho que respondendo a sua primeira pergunta, eu acho que sim, o Red Hat OpenShift ele é para qualquer tipo de modelo de empresa, né? Que quer alavancar as suas aplicações e quer desenvolver de forma muito mais rápida. E aí, utilizando-se da feature do OpenShift Virtualization, que ele é um componente dentro do OpenShift, ele cria uma gestão unificada. O OpenShift ele é pensado tanto na jornada do desenvolvedor, que é para você para ele poder desenvolver e colocar o seu código em produção e fazer com que o cara de infraestrutura durma de noite. Porque quem Opa! não passou milhares de noites acordados fazendo mudança, fazendo troubleshooting, etc. e tal. Então, quando você tem uma plataforma que te possibilita juntar os dois universos e ter essa comunicação muito mais próxima,
fica muito mais simplificada a gestão, e você poder administrar e ter aquela governança em cima da sua infraestrutura. Não só da infraestrutura, também como das aplicações. Então, você tem um controle muito maior. Essa que é uma das grandes vantagens do OpenShift, é unir exatamente esses universos. E aí você ter essa comunicação bem acoplada ali de virtualização e containers. Então a gente poderia dizer que o OpenShift ele vai ajudar a atenuar ou zerar aquela história que a minha máquina funciona, é no seu ambiente que está com problema? Será que é um indicador bom? É um indicador plausível. Todas as empresas elas começam a desenvolver de alguma forma, né? Mas quando você tem o OpenShift que facilita todo esse processo do desenvolvimento e a padronização desse desenvolvimento, né? Seja ele para manter o legado com máquinas virtuais ou até mesmo para aproximar aquelas aplicações que elas não podem ser containerizadas, né? Quando você tem essa facilidade, essa padronização, fica muito mais eficiente. Então, você evita daquela coisa do tipo, funciona só na minha máquina, não tenho escalabilidade na minha aplicação. O OpenShift ele permite isso, né? Ele traz exatamente esse tipo de eficiência para as empresas. Então, você tem escalabilidade, você tem segurança, conformidade, todas aquelas premissas de uma gestão tradicional de TI, você traz para dentro da plataforma do OpenShift. E isso é um grande ganho para qualquer companhia. Agora, óbvio que tu deu uma deixa importante aqui. Nem só de virtualização em container vive as empresas. Existe Kubernetes, entre outras tecnologias. Também existem times mistos. Você falou de um time de desenvolvimento, de infraestrutura, mas também existe um time aqui de segurança. Tem a siglazinha no mercado que é o DevSecOps, né? Basicamente, a gente junta três disciplinas aqui de operação do ambiente. Então, como é que o OpenShift ele consegue trazer eh, e habilitar esses times a poder entregar mais e melhor e até mesmo romper essa barreira, né, de que no meu ambiente funciona, você que é do time de segurança que não está habilitando direito, enfim, trazer mais eficiência para o time operacional mesmo no dia a dia. Como é que isso funciona, ainda mais considerando esse ambiente híbrido que a gente tem hoje, né? Quando você junta essas disciplinas, o OpenShift ele foi desenvolvido exatamente para ter orquestração. Ele é um Kubernetes Enterprise, né? Então, com essa orquestração, você consegue juntar diversas disciplinas. E aí, pelo fato de você ter virtualização ali no meio, você consegue adotar diversos tipos de comportamento que você utiliza dentro de containers para dentro do mundo de virtualização. Então, imagina você poder gerar todo aquele código, desenvolver aquela aplicação, colocar dentro de uma pipeline, fazer teste, levantar ambiente, derrubar ambiente, isso para fazer teste até colocar isso em produção efetivamente. Isso tudo de forma automatizada. Isso você garante eficiência desde o momento do desenvolvimento para o momento de operação e para o time de segurança, porque você tem ferramentais ali que já são buildados dentro do próprio OpenShift que auxiliam em toda essa jornada, né? Então, você consegue colocar, se apoderar desse movimento que hoje a gente pode dizer que era meio que exclusivo para containers, mas também para virtualização. Imagina colocar uma máquina virtual dentro de uma pipeline, e você pode colocar isso num step de desenvolvimento, teste e efetivamente em produção. É uma coisa muito bacana. Gera muito valor agregado para as companhias. Obviamente, tem um dado que é importante compartilhar aqui também. Existe um grande fabricante, uma grande marca no mercado que consolida com diversas outras tecnologias de virtualização, que a gente está falando aqui da VMware, óbvio, e houve uma aquisição através da Broadcom, tão recentemente, nesse nosso contexto. Considerando essa aquisição, a gente também tem que levar em consideração o que o mercado está reagindo com isso, né, Wagner? Eu queria entender de você como é que a própria Red Hat, junto com a tecnologia OpenShift Virtualization e o portfólio que de vocês são bastante amplo, como é que vocês estão auxiliando o cliente e o mercado nessa grande movimentação como uma alternativa plausível e falar, olha, tudo que a gente está falando aqui faz sentido para o seu negócio, seja você pequeno, médio ou grande. Explica aqui para a gente, Wagner. Então, Vinícius, eu acho que é interessante essa pergunta, né, porque a gente tem sido, a Red Hat tem sido consultada por diversas empresas justamente com relação a isso. Como que vocês podem ajudar, né? Como vocês podem nos ajudar, né, a avaliar alternativas de virtualização?
E é justamente o que a gente consegue fazer com o OpenShift Virtualization, porque é uma solução que ela serve tanto para aquelas empresas que estão querendo modernizar suas aplicações e converter parte ou migrar parte de aplicações para containers, como também serve para aquelas que querem simplesmente buscar uma solução alternativa de virtualização, né, em que eles vão poder migrar as suas máquinas virtuais de onde elas estão hoje, ah, como no VMware, migrar essas máquinas que estão aí para o OpenShift Virtualization e continuar utilizando funcionalidades que eles estão acostumados, né, de operação, né? Então, eu tenho que dar manutenção em um servidor físico, né? Então, eu tenho que pegar aquelas máquinas virtuais que estavam rodando todas lá, de maneira automatizada, migrar elas sem parar para outros servidores, porque, do ponto de vista do usuário das aplicações, aquela manutenção do servidor não importa, né? Então, a gente não quer parar a aplicação para fazer manutenção. Então, com o Apache Virtualization, é um caso de uso típico, né? De você migrar as máquinas virtuais a quente, né, sem parada, né, de um servidor para outros servidores. Aquele exemplo que eu dei lá no início, né, que é uma facilidade que trouxe, que foi trazida pela virtualização, que é você tirar uma fotografia, né, gerar um snapshot da máquina virtual para poder depois reverter caso você precise, né, ocorrer um problema no processo de upgrade, de alteração de configuração. Você quer reverter para o estado anterior? Temos o OpenShift Virtualization. Né? Monitoração do ambiente para você saber o que está em execução, onde está em execução, o que está consumindo de recursos, se tem algum servidor que está sobrecarregado, outro que não está. Então, tudo isso já tem no OpenShift Virtualization. Então, a gente pode, obviamente tem muito mais outras coisas, né? Até tem o catálogo de máquinas virtuais, você pode, então, criar um catálogo pronto, né, para que quando for criar novas aplicações, não é só aquelas que estão sendo migradas, né? Criar novas aplicações já tem num catálogo prontinho ali, com o sistema operacional, aplicação, né? Integrar com automações que você possa vir a ter. E é claro, estava esquecendo de falar, né? Porque eu falei em migrar, né? E junto vem uma ferramenta de migração, né? Para que você possa. Importante. Exato, Importante. né? Então, você não precisa criar tudo do zero de novo. Você vai lá, configura a ferramenta de migração, tá? O que a gente chama de um Migration Toolkit for Virtualization. Você conecta isso no VMware, conecta a ferramenta também no OpenShift, ele vai ler as máquinas, vai visualizar as máquinas que estão lá no VMware. A gente vai criar mapeamentos para dizer, essa rede do VMware é a rede no OpenShift, esse storage no VMware, o storage no OpenShift, né? E você vai criar planos de migração, né? Que você diz, ó, nesse momento eu vou migrar estas 5 máquinas. Num outro momento, né? Aliás, você cria planos e você não precisa migrar na hora, né? Você só associa quem vai ser migrado ao mesmo tempo, né? E aí você pode habilitar o que a gente chama de warm migration, ou migração morna, que seria assim, você começa a transferir os dados sem desligar a máquina virtual na origem. E qual o benefício disso? Né? Porque, às vezes, o que mais demora numa migração é justamente a transferência dos dados. Então, através desse Warm Migration, você vai começar a transmitir os dados, e aí, quando chegar o momento, agora sim, vou fazer a virada, né? Aí sim, você desliga a máquina na origem, mas aí, em vez de você ter que transmitir, depende do tamanho da máquina, tem clientes com máquinas de vários terabytes, e tem clientes com máquina com algumas dezenas de gigabytes. Mas nesse momento, não importa, porque só vai migrar o que mudou desde a última vez que sincronizou. Então, o processo, o downtime, né, o tempo de indisponibilidade da aplicação é muito menor. E ainda você tem uma vantagem, se por acaso tiver, a máquina virtual da origem continua lá, né? Se você quiser depois, não, eu não vou fazer agora porque ocorreu alguma coisa, tive que dar atenção para outro assunto, basta ligar de volta a máquina na origem que segue do ponto que estava. Então, é, 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 tentando aí resumir a sua pergunta, né? Como que a gente está se posicionando? Uma empresa, uma solução, né, com a Peixe Virtualization, que tem as funcionalidades empresariais que os nossos clientes e novos clientes necessitam, né, com relação à virtualização, junto com uma ferramenta, né, que vai apoiar todo o processo de migração. E também, se assim as empresas desejarem, serviços profissionais para apoiar nesse processo, né? Para fazer uma avaliação de como está o ambiente atual, quais são
quais são os eventuais riscos, quais são os prazos para um processo de migração, e, de fato, a execução da migração em si. Então, a gente consegue, de fato, apoiar as empresas nesse processo, que se elas estiverem buscando alternativas de solução de virtualização. Maravilha, então está bem claro aqui, porque a Red Hat não só ajuda no instrumental, no ferramental, mas olhe para a solução como uma estratégia, com a Red Hat como uma parceira estratégica para ajudar nesse processo de modernização, de atualização de ambiente. Esse é o caminho. Porque o portfólio é muito grande, né? Exatamente, mas é isso mesmo. Agora, obviamente, né? Eu queria aqui trazer o Felipe para complementar nosso bate-papo nesse fechamento. E eu queria ter uma visão de vocês. Como é que o mercado tem percebido isso de vocês em relação a essa solução do Red Hat OpenShift Virtualization? Está sendo bem atendido ao mercado? O mercado está gostando da solução? Está fazendo pergunta? Queria ouvir tanto do Felipe quanto do Wagner também em relação a isso. O mercado tem escutado bastante a gente. Na verdade, eles têm vindo procurar bastante alternativa, né? É, eles olham para a nossa tecnologia e vê exatamente como não somente uma alternativa para virtualização, mas também uma alternativa para gerir todo o ambiente que eles têm. Porque um grande ponto, né, é como você orquestrar aqueles três pilares, né, computação, rede e armazenamento. Isso em todo data center ou em qualquer cloud. Como é que você orquestra, gere tudo isso com eficiência? Nós temos clientes que já estão rodando OpenShift Virtualization, já não é de hoje, não é uma tecnologia que a gente pode dizer que ela é uma tecnologia muito nova, né? Ela já está no mercado já por um tempinho. Mas as empresas têm vindo procurar bastante como uma alternativa viável para você conseguir modernizar todo o ambiente de virtualização da companhia. E aí um caso bem bacana que a gente pode citar, né, que tem Opa, gostamos de sido... caso, gostamos. Gostamos de casos. Casos que a gente pode citar, que já foram ditos em evento, tem um cliente nosso que é um data center que ele olhou o OpenShift como uma tecnologia totalmente alternativa, né, para todos os orquestradores que eles tinham, porque eles precisavam de um orquestrador eficiente com um custo bem mais baixo, né, e com uma tecnologia muito mais nova, que conseguisse automatizar boa parte dos processos. Então, hoje eles têm mais de 2.000 VMs dentro do ambiente deles, esse caso é bem interessante porque nesse quesito de migração, imagina, você migrar ambientes de cliente, né, que não pode parar, que não pode desligar a máquina, não pode criar janela de disruptura. Então, você migrar isso em um mês, mais 600 VMs, é um número bem expressivo, né? E não deixar nenhum cliente na mão. Isso é bem bacana. E até para fechar um ponto aqui, né, o Carol comentou que já é uma tecnologia que já está disponível há um tempo, né? A tecnologia central, né, o coração da solução de virtualização, faz parte de produtos Red Hat desde, salvo, se eu não estiver enganado, desde 2008, né? Então não é algo que surgiu ontem, né? O que surgiu ontem, o que surgiu em algo em 2020, que tampouco é pouco tempo, né? Foi a funcionalidade dentro do OpenShift. Mas a capacidade de virtualizar, de criar máquinas virtuais em produtos Red Hat, a experiência da Red Hat em virtualização, vem desde antes de 2010. Maravilha, maravilha. Bem, pessoal, bate-papo bom assim, chega rapidinho no final, mas para a gente estar bem claro e também para quem está acompanhando, espero que sim. Se não, deixa um comentário aqui, viu, nas nossas redes. Mas queria agradecer aos nossos dois arquitetos aqui de soluções da Red Hat, o Wagner Faria. Wagner, muito obrigado pela sua participação e os insights. Obrigado, Vinícius. Foi uma satisfação estar aqui. Muito, muito bom muito bom papo, muito boa conversa. Nem percebi o tempo passando. Maravilha. E Felipe Calhó também, arquiteto de soluções. Felipe, muito obrigado aí pelos seus insights, compartilhar esse case que eu gostei, eu quero mais desse aí no futuro, viu? Obrigado, Vinícius. O papo foi muito agradável e é isso aí. Muito bom estar aqui conversando com você e com o Wagner. Maravilha. Bem, você que está vendo e nos acompanhando no nosso episódio, eu sou o Vinícius Perro, vou ficando por aqui.
Acompanha aqui nas nossas redes sociais. Esse episódio aqui é um episódio da The Source TV, um programa da Red Hat, um projeto bem interessante, que vem trazendo de uma forma um pouco mais descontraída esse bate-papo de tecnologia que tantos amamos. Gostamos de tecnologia, gostamos de falar de soluções que ajudam o mercado e as empresas e os seus gestores e seus times técnicos. Vou ficando por aqui. Eu te vejo no próximo episódio do The Source TV.